Olá, minha gente, que alegria estar aqui com vocês nesse podcast. Vamos lá, eu quero te lembrar que o nosso propósito é apoiar mães na educação dos filhos, no autocuidado e no desenvolvimento pessoal. Assim como você, nós somos mães apaixonadas pela vida e pelas possibilidades que ela traz. Sejam muito bem-vindos ao podcast Mães e Abraços. E hoje eu tenho a honra de apresentar para vocês a Aline. A Aline, gente, foi uma grande surpresa para mim. Eu conheci a Aline no podcast Tenda Materna e eu amei o episódio que ela fez sobre adaptação escolar. E eu falei, gente, eu vou convidar a Aline para participar do Mães e Abraços. E aí veio essa oportunidade, ela aceitou e a gente ficou assim muito feliz porque a Aline, se você não conhece ela, vai lá no Instagram, no perfil dela. E você que trabalha com educação, profissional da área, também você que é mãe, que é pai. Gente, o perfil dela é lindo, com muitas informações. É assim, é riquíssimo. Então, eu tenho o privilégio de recebê-la aqui. Aline, seja muito bem-vinda, se apresente e brilhe no palco do Mães e Abraços. Ah, que ótimo! Estou muito feliz de estar aqui com vocês duas. Essas alegrias em forma de gente. Ah, gente, obrigada pelo convite. Estou realmente muito feliz, lisonjeada em receber esse convite, de estar aqui participando desse movimento tão lindo, tão incrível, que é um movimento de apoio às famílias, né? Nós viemos de uma geração que não vivenciou essa experiência. Eu falo que a gente está diante de um privilégio incrível, que é a oportunidade de quebrar ciclos de violência, de autoritarismo, dentro das nossas casas e dentro das escolas também. Então, para quem não me conhece, eu sou a Aline França, eu sou pedagoga, educadora parental, sou educadora, hoje estou gestora escolar numa escola aqui em Belo Horizonte, que se chama Escola Hub, uma escola inovadora que tem educação positiva como princípio. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre todo esse universo da educação e espero poder contribuir aí com vocês nessa jornada tão incrível que é educar alguém. Aline, eu te chamei porque é a dúvida que eu mais recebo nos directs, nas mensagens, no Telegram também, que é essa dificuldade da família em se relacionar com a escola. Porque a família hoje tem acesso, né, graças à rede social, acesso ao conhecimento sobre educação respeitosa, educação positiva, e quer ofertar essa educação para os seus filhos, mas e aí ela encontra muitas vezes essa dificuldade, né, porque a escola utiliza métodos tradicionais, muitas vezes punitivos, né, ineficazes e insiste em usar esses métodos. E aí a mãe me pergunta, Aline, e agora o que eu faço? Né? Outro dia, Aline, eu fui dar uma palestra numa escola e aí no dia anterior a diretora perguntou assim para mim, e quais são os temas que você vai abordar na palestra? E eu falei com ela sobre violência, sobre cantinho do pensamento. Aí, isso eram às 10 horas da noite. Ela, não, você não pode falar sobre isso. Por amor de Deus, não fala sobre o cantinho do pensamento, porque tem professores aqui que ainda utilizam, né, essa prática do castigo, de não deixar a criança ir para o recreio, enfim. E aí eu sentei com ela, eu tive a oportunidade no outro dia, após a palestra, de sentar com ela, de conversar, de explicar para ela. Mas eu, nessas escolas, nas palestras, né, eu também já trabalhei nas escolas, como psicóloga, e eu vejo muita falta de informação sobre desenvolvimento infantil, sobre o funcionamento do cérebro da criança, enfim, como que essa mãe, Aline, quais ferramentas que essa mãe precisa desenvolver, o repertório que ela precisa ter para ela dialogar com essa escola que ainda utiliza esses métodos arcaicos? É muito assim, eu costumo dizer, sabe, gente, que quando uma família escolhe uma escola
para fazer parte da educação da sua criança, ela está fazendo um convite. E é importante que a escola tenha a clareza de que esse convite é um convite para que eles possam juntos caminhar na educação dessa criança. A gente sabe que as escolas elas têm linhas pedagógicas, elas têm valores, elas têm propostas, porém, é importante que exista um diálogo aberto entre a família e a escola. É importante que a escola se mostre aberta a receber essa família. É importante que a família faça uso do seu direito, do seu lugar de importância nesse processo. Então, eu costumo dizer que, enquanto escola e família debatem sobre quem tem razão, a criança é invisibilizada. Então, esse é o primeiro ponto. Precisa existir um diálogo aberto entre as duas partes. E a escola pode fazer várias coisas para que esse diálogo aconteça. A escola precisa promover momentos de escuta, momentos de conversas, momentos onde ela pode conhecer a criança, o estudante, sem que ela sempre busque aquele lugar, muitas vezes, de penalização. Eu falo que a gente precisa quebrar essa barreira de que a família só é convidada para ir à escola quando existe um problema. A família precisa ser convidada à escola para se mostrar, para dizer quem ela é, para dizer quais são os seus valores, porque nesses momentos de trocas é que as expectativas vão sendo alinhadas. Quando a escola escuta a família e dá para ela a oportunidade de dizer quais são as expectativas que ela tem, a escola começa a conhecer quem são essas pessoas. E, da mesma forma, nessas conversas, a família vai entender quais são os valores e os princípios daquela escola. Então, a primeira coisa que tem que existir é esse diálogo. Então, quando a gente vai numa busca por uma escola, eu acho que a primeira pergunta que a gente tem que fazer lá, antes de perguntar qual é a proposta, a linha pedagógica, é saber, existe uma abertura para que nós possamos conversar ao longo da nossa história aqui dentro? Esse é o primeiro ponto. Porque nesse momento você já vai entender. Claro que a escola pode dizer sim, sempre tem, né? E depois isso não acontecer. Mas tudo vai partir desse primeiro momento. Se eu entendo que essa escola está aberta a me escutar, eu já posso entender que ali nós vamos ter uma história para construir juntos, né? Então, eu penso que quando a família vai escolher a escola, ela precisa estar atenta a isso. E quando eu digo uma escola que escuta, não é uma escola que está perdida, cada hora fazendo uma coisa, atendendo a demanda de uma família especificamente, não. Eu estou dizendo uma escola que está aberta a escutar, que está aberta a ouvir quais são as demandas dessa família, nem que seja para dizer, olha, eu não posso te atender nesse momento por esse motivo, mas isso aqui que você me trouxe, eu estou aberta a repensar, eu estou aberta a rever. Isso que você está me trazendo, eu não tinha percebido ainda. Então, quando a escola entende essa relação como uma relação saudável, uma relação que pode e muito favorecer o processo dela, ali a gente tem uma relação sendo construída, ali a gente tem diálogo, ali a gente tem conversa. Então, como é que a família pode lidar com isso? Primeiro, saber se essa escola está aberta a escutar, e depois fazer uso dessa escuta. Procura a escola, procura para saber o que está acontecendo, pensa que você convidou para participar do seu maior projeto de vida, que é formar alguém que vai fazer alguma diferença nesse mundo. Então, vai desarmado, vai lá, me escuta. Olha, estou com essa demanda, estou com essa dúvida, estou com essa angústia. O que você tem para me dizer a respeito disso? Me conta. Ela chegou trazendo isso, faz algum sentido? Então, esse é o primeiro ponto, porque se a gente chega na escola já armada, achando que a escola está toda errada, né? Ali já cria-se uma barreira. Nós estamos falando de comunicação, a gente está falando de construção de pontes. Então, é importante que haja essa sabedoria por parte dessa família e também dessa escola,
para que esse diálogo aconteça. Então, vai lá e coloca, olha, eu sou uma mãe que estou vivendo essa experiência pela primeira vez na minha vida. Eu ainda não sei lidar com isso, mas eu estou aqui com muita vontade de aprender. Vocês podem me ajudar? Quando a gente chega, a gente desarma todo mundo. E aí, a gente pode começar uma conversa, a gente pode começar uma relação. A escola, por sua vez, vai entender, opa, essa família está aqui não é para me apontar, é para me ajudar, é para caminhar junto comigo, é para me mostrar alguma coisa que eu ainda não vejo, mas que pode mudar muito o meu trabalho e muito para melhor. Né? Então, eu vejo que, primeiro passo, a gente precisa sair desse lugar de buscar quem tem razão e pensar, vamos unir as mãos para a gente olhar para quem precisa de nós, que é a criança, que é o adolescente, né? Então, eu penso que para a gente começar a conversar é mais ou menos por aí, sabe? O Aline, é um movimento de muita paciência e persistência, porque nem sempre a gente consegue fazer essa integração, digamos assim, no início dessa relação, né? Eu sou inexperiente, meu filho começou quando ele tinha 4 anos, estava na pandemia, então foi aquela loucura, né? Das crianças não estavam tendo aula presencial. Esse ano, até falei para a Karine, são poucas experiências ainda, porque ele começou esse ano de verdade, né? A gente poderia dizer assim. Mas eu observo que uma das coisas que até você já falou, né? No podcast também que você gravou lá no Tenda Materna, eu vi você falando sobre isso, ouvi sobre a importância da gente escutar a criança, validar aquilo que a criança traz e persistir nessa relação com a escola, olhando para essa criança. Por exemplo, eu lembro que comigo, o Pedro, logo no começo do ano, teve um dia que ele estava muito ansioso, não queria ir para a escola, e aí ele está no primeiro ano, né? E aí ele falou que estava com medo, eu falei, mas filho, o que está acontecendo? Estava tudo bem até agora, né? Aí ele me contou, depois de uma certa insistência ali na conversa, ele me contou que ia ter uma atividade, que a professora disse que ia ter uma atividade que ele não receberia ajuda. E ele estava com medo dessa atividade. Só que ele estava muito ansioso mesmo. E eu fiquei preocupada. Falei, gente, o que será, né? Como será que essa professora comunicou essa atividade? Enfim, e aí eu mandei um áudio para a coordenadora, explicando para ela, né? Eu falei, olha, meu filho, praticamente esse é o primeiro ano dele. Ele viveu esses 2 anos aí na pandemia, praticamente uma relação muito distante com a escola, ele ainda não vinculou com a escola, e ele está só no primeiro ano, né? Como é que vocês trabalham essa questão da avaliação, enfim? E ela fez, a resposta dela foi assim, que o que a professora estava fazendo estava em desacordo com aquilo que ela tinha orientado, enfim. A gente nunca sabe, eu não sei se ela falou a verdade, enfim, né? Mas eu tô querendo trazer essa experiência só para reforçar o que você falou em relação a chegar desarmado, mas também esse processo assim de persistir, né? Não vai ser na primeira frustração ou no primeiro susto que você vai chutar o balde, né? Ou vai achar que, meu Deus, está tudo errado, como você disse, né? Eu acho que é isso mesmo, sabe? E você tocou num ponto, Deise, tão importante, que é a família se colocar nesse lugar de escuta, sabe? A gente precisa ouvir o que as nossas crianças trazem. E aí a gente sabe que todo comportamento é um pedido. Então, quando essa criança muitas vezes traz para a família algo que está incomodando, olha para você ver, ele veio de 2 anos de pandemia, ele está no primeiro ano, é um processo de alfabetização acontecendo, e de repente ele se depara com a situação, nossa, eu vou fazer uma atividade e não vou receber ajuda, eu vou ser avaliado, será que eu consigo? E se eu não conseguir, o que vai acontecer? Ela falou que não vai me ajudar. Olha como ele estava angustiado diante de uma situação. Então, a gente precisa estar muito atenta a isso. Eu falo que as crianças que nós recebemos hoje na escola, elas são muito diferentes da criança que nós recebíamos há 3 anos atrás. Elas são crianças que vêm marcadas por uma experiência extremamente dolorosa. E eu nem digo daquelas que perderam famílias, pessoas, não. Eu digo das crianças que não tiveram as suas necessidades
inatas sendo atendidas. E eu estou falando de interação social, eu estou falando do ar, eu estou falando do sol, eu estou falando do movimento. Essas crianças ficaram muito presas em casa durante muito tempo. E não tem como, nós que somos adultos, com mais de 25 anos, que já temos o nosso cérebro maduro, nós sentimos. Você imagina um pequeno ser que ainda está num processo de desenvolvimento de construção. Isso que foi tirado delas não pode ser negligenciado. E a escola hoje é o lugar de socialização, é o lugar onde eles encontram com seus pares. É diferente da gente que ia para a rua brincar, que a gente que tinha primos, né, como vocês sabem, para se relacionar, né, muitos primos, muitos irmãos. A gente fala que a rua era terapêutica, né? Essas crianças não têm isso, e o único lugar que oferece essa possibilidade foi fechado, elas não tiveram isso, então elas estão retornando para a escola e, de repente, ele se depara com tantas novidades e ainda, olha, você não vai ter ajuda, né? Como você disse, não dá para saber de quem partiu a informação, se a professora fez em acordo ou desacordo com a coordenação, mas aconteceu e isso incomodou. Então, eu acho que nesse momento, olha o quanto foi importante. Se essa coordenadora foi uma pessoa sensível, a partir da sua fala, ela foi lá e conversou com a professora. Olha, o que aconteceu? Ele, com certeza, ele não foi o único que levou. Ou talvez ele tenha sido o único que levou, mas não o único que sentiu, né? Porque cada criança reage de uma forma. E olha só, Deise, a sua atitude, o seu movimento pode ter salvado a muitos naquele dia. Porque se essa coordenadora teve essa sensibilidade, chegou lá e falou, ó, a Deise sinalizou um fato para mim que a gente precisa olhar para ele. E isso gerou na professora a possibilidade de chegar e falar, ô, gente, eu falei isso com vocês, me desculpa, porque eu não falei da forma como eu gostaria, ou eu pensei que seria assim, mas agora eu estou revendo, não precisa ser assim, não. Deixa eu entender o que vocês estão sabendo, mas vamos fazer isso de outra forma. Deixa eu ajudar quando vocês precisarem. Eu fico imaginando aqueles coraçõezinhos lá, né? Numa fala dessa, ó, ai, que alívio, que bom. Eu me sentiria desse jeito, eu fico imaginando eles, né? Então, olha só, por isso é que é tão importante esse olhar sensível da família, de parar e olhar. Ó, gente, eu tô achando que tem uma coisa aqui que não tá legal, não. Não sei se os outros sinalizaram, o meu sinalizou. Deixa eu conversar com a escola. E aí, é isso que você fez. Quando eu converso com a escola, se eu ligo para, ó, que absurdo! Não estou acreditando, né? Você não sabe quem está do outro lado. Às vezes, quem está lá escutando do outro lado, fala, ih, coitada, essa daqui não teve bom dia, não. Deixa eu só fingir aqui e passar para a próxima, né? A gente precisa entender que nós temos um movimento para fazer que ele é muito maior, né? A comunicação não violenta fala disso, da gente escutar e pensar o que levou o outro a falar comigo do jeito que ele falou. Algo que eu, de repente, não consigo entender, mas que está lá dentro dele, que só ele sabe, né? Então, é aquilo, se eu vou ligar para a escola e o que eu estou fazendo é tão importante, deixa eu entender, olha, ele chegou trazendo essa demanda para mim, o que você acha? Você acha que é isso mesmo? Você acha que é possível? Porque eu estou percebendo que ele está com muito medo, ele está angustiado com essa situação, eu imagino que seja a situação de outros também. Vocês acham que a gente pode olhar para isso? Vocês me ajudam aí a entender o que está acontecendo? Uma fala dessa já leva a pessoa do outro lado a olhar para aquela situação. E aí, naquele momento, a gente promove uma reflexão e uma possibilidade de uma série de mudanças, né? Olha para você ver, com um movimento que você fez, um telefonema que você deu, uma conversa de 5 minutos. Por quê? Porque você ouviu aquilo que a sua criança trouxe. Então, isso é fundamental. Nós precisamos ser a voz deles aqui nesse mundo, né? A gente precisa acolher, a gente precisa ajudar. E as pessoas ainda afirmam muito isso, né? Nossa, mas essa geração é muito mimimi. Ah, meu Deus, coitado de mim. Vê se eu falasse isso com a minha mãe, ela ia falar para mim, se vira, né? Resolve lá, não tem nada a ver com isso. E aí a gente sempre diz, né? Nós tivemos isso.
E olha só os adultos que nós nos tornamos, né? Pessoas aí procurando curarem das suas infâncias. Por quê? Porque teve que dar conta daquilo que não precisava dar. E aí, ao invés disso trazer a casca grossa, isso só trouxe adoecimento para a gente. Hoje a gente está aqui batalhando, buscando, estudando, tentando entender, fazer diferente para quebrar esse ciclo, né? Então, os nossos filhos, eles precisam de acolhimento, eles precisam ser ouvidos, eles precisam que a gente esteja ali por eles, que a gente ajude eles a expressarem aquilo que talvez eles não consigam, que a gente empreste o nosso cérebro maduro para que eles possam lidar com as frustrações do dia a dia, porque eles ainda não dão conta disso, né? Muito lindo o que você falou, Aline, porque a relação da família com a escola não é uma relação de embate, é uma relação de apoio, né? E juntos vão realizar um trabalho, né? Um lindo trabalho de educação. Eu tenho muito trauma do ambiente escolar. Eu não tenho da faculdade, né? Mas todo o meu histórico escolar, assim, toda a minha trajetória pela escola foi muito traumática. E hoje, meu filho não está na escola, ele tem 3 anos, e hoje eu tenho muita resistência. E eu fico imaginando, assim, que tipo de mãe eu vou ser quando meu filho estiver na escola. E quando eu falo de experiências traumáticas, eu estou falando, assim, desde da relação com a professora até a relação da minha mãe na hora de ensinar o dever de casa, que era o momento, a minha mãe, ela é uma pessoa muito doce, muito meiga, generosa, amorosa, mas o único momento em que era o gatilho, era o único momento em que eu via minha mãe nervosa e que eu olhava para ela, a expressão dela de raiva, ela parecia ser uma outra pessoa, parecia que ela tinha incorporado uma outra pessoa, era no momento do dever de casa. E eu chegava da escola, eu estudava à tarde, eu chegava da escola cansada, e aí eu tinha que fazer o dever de casa, porque no outro dia de manhã ela iria trabalhar, então era o único horário que tinha para ensinar o dever de casa. Então, eu já estava cansada, querendo brincar, né? Essa criança que quer se movimentar, que queria ir para a rua, jogar queimada, baleada, rouba-bandeira, tinha que ficar ali sentada, e muitas vezes minha mãe usava de ameaça. Você só vai tomar café, só vai jantar depois que terminar o para casa, o dever de casa. E aí, quanto mais essas ameaças, mais essa chantagem, mais resistência da minha parte, mais dificuldade de concentração e de realização daquele dever de casa. Enfim, hoje eu vejo um movimento, né, surgindo, que é o movimento da educação positiva, que é dar voz para essa criança. E hoje eu estava lendo o livro da Laura Gutman, que é aquele O que eu vivi na infância e o que a gente vai fazer com isso. O que aconteceu na infância e o que eu vou fazer com isso. E ela trouxe um exemplo muito claro, mas assim, eu tenho certeza que alguém que está nos escutando vai se identificar, porque quando eu lembro desse exemplo, eu lembro de várias pessoas, até dentro da minha família. Porque muitas vezes o problema, o comportamento da criança é visto como um problema no ambiente escolar, como um comportamento inadequado. Porque a escola, né, com métodos tradicionais, é como um adestramento. Então, ela quer que a criança ela se comporte como um adulto, muitas vezes, né? E a criança, ela expressa, ela quer se movimentar, ela é expansiva, e aí a escola sinaliza que essa criança não está se comportando direito, encaminha, olha, mãe, resolve o problema dessa criança, leva essa criança para um psicólogo, né? Aí leva para o psicólogo, aí leva para o psicopedagogo, daqui a pouco está levando para o psiquiatra, aí vem um diagnóstico, essa criança está tomando Ritalina e está sendo medicada e rotulada muitas vezes, né? Por causa dessa incompreensão, né, da criança, porque nem a mãe, nem a família, muitas vezes, e nem a escola estão escutando o que essa criança está dizendo, o que esse comportamento está comunicando, o que essa criança está pedindo através desse comportamento. Então, Aline,
a gente está vivendo esse movimento, e eu queria te perguntar, assim, o que a gente pode fazer, né, para ajudar essa escola? Porque eu vejo que a escola ainda está insistindo nesses métodos que já não funcionam mais, e que a ciência, a neurociência está aí para provar que são ineficazes. E aí eu estava até conversando com o Deise hoje, a gente estava se questionando, prima, será que está insistindo porque tem uma crença muito grande naquele método? Ou por falta de conhecimento? Por quê, meu Deus? Aí eu lembrei de Paulo Freire, eu falei, cara, Paulo Freire já falava sobre escola inovadora há muito tempo atrás. Por que a gente ainda está insistindo nisso, gente? Exatamente. Eu me pergunto muito, sabe, Kaline, sobre essa questão também. Porque, olha, não existe nenhuma comprovação de que para casa está associado a sucesso na aprendizagem. E o para casa, da maneira como ele acontece, menos ainda. A gente tem um problema grave, que é a seguinte, a gente tem uma quantidade enorme de conteúdos que são dados e que não cabem naqueles 200 dias letivos. Então, você tem livros didáticos, você tem atividades, você tem programas disso e daquilo, é um volume enorme de coisas. A escola entende que ela precisa cumprir tudo aquilo, porque o pai pagou por aquele material, né? O pai, às vezes, acha que, bom, se a escola está me pedindo, é que esse material tem que ser dado, né? Então, eu quero que ele seja feito. Quando, na verdade, um simples ali... E eu não estou dizendo que eu sou contra o livro didático, nem nada disso. O que eu quero dizer é que, se houvesse... Ao diálogo aí de novo. Se houvesse uma conversa, um alinhamento de expectativas e que deixasse claro, a gente adota um livro didático, mas ele não será totalmente preenchido. O livro didático é um material norteador. Eu não preciso fazer tudo isso aqui, esse grande volume de atividades, para dizer que essa criança aprendeu. Até porque, na maioria das vezes, ela não aprende. Até porque ela tem volume, repetição, faz. E por que muitas vezes ela não aprende? Aí, como esse volume de coisas não cabe em 200 dias letivos, a gente manda isso para casa. Aí chego para casa, lá no livro didático, página 82 a 96. Aquele tanto de coisa. Então, essa criança que estava na escola, que ficou lá 4 horas assentada, tirando aí uns 15 de recreio, mais uns 10 de lanche, né? 4 horas assentada. Ela chega em casa, ela vai ficar mais algumas horas assentada para ela conseguir fazer aquilo tudo ali. E essa família, essa mãe, esse pai, esse adulto que não estudou para isso, né? Para ensinar, para dar aula, ele faz outra coisa e que está ali preocupado com mais um tanto de coisas que ele precisa fazer, ele se vê diante daquele conteúdo que ele não lembra mais. Lembra? Repetiu, prima, não lembra mais. Desaprendeu? Não, é porque nunca aprendeu, né? Então, ele não lembra disso. Ele vem com as dores deles, assim como você citou a sua, Kaline, eu também tive essa dor. O para casa, para mim, minha mãe fala até hoje, Aline, eu não aguento ver você fazer com o Estevão, porque eu lembro de mim com você. Era um terror aquilo. Olha para você ver. Ela lembra, imagina eu, né? Então, é um ciclo, né, gente? E aí, geralmente é aquilo, é um momento traumático. A minha irmã, minha sobrinha, tem 4 anos. Ela começou para casa agora. A minha irmã já teme quando tiver mais. Porque ela, olha para você ver como é que tudo remete à nossa história lá atrás, né? E aí, essa família que não estudou para isso, que está atarefada, precisando de resolver mais um tanto de coisa, ou ela não dá conta de acompanhar, ou se ela dá, é daquele jeito que a gente já sabe, anda logo, olha o tempo, para de fazer hora, levanta da cadeira. E aí, gente, o momento do para casa vira uma dose diária de estresse tóxico. Porque nisso aí sai um burro, sai um prestou atenção na aula, o que você fez enquanto a professora estava explicando, você demora demais, a mãe do seu colega falou para mim que ele faz no minuto e você faz essa hora toda, eu estou pagando escola para quê? É isso tudo que eles escutam, todos os dias, das figuras
de afeto que eles têm. E que está lá tentando, e chega uma hora ela também não dá conta. E isso todo dia viram doses diárias de cortisol que sobe, 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 não tem acolhimento, e aí o que acontece? Vira um trauma. E também por causa disso, muitos de nós adultos não conseguimos construir uma relação feliz com o conhecimento, com o aprendizado, com a própria escola, né? Porque, como, gente, o negócio é quase uma sessão de terror diária. Vai começar aquele momento. Aí eu pergunto para vocês, debaixo de tanto estresse, de tanta tensão, vai aprender o quê, meu Deus? Então, a gente precisa rever isso. E eu também não estou dizendo que eu sou contra o para casa. O que eu acho é que a gente precisa rever a maneira de fazer isso. A escola que quer dar o para casa, eu pergunto, precisa ser uma quantidade tão grande? Será que se a gente resumisse tudo que eu quero levar para casa para a família ver, numa questão menor, seria um problema? Ou, na verdade, a gente teria uma solução? Porque seria um tempo curto, de qualidade, onde esse aprendizado pudesse ser realmente consolidado e não simplesmente repetições sem sentido, né? Porque aí vira outra tensão, porque se ele não conseguiu fazer tudo, ele vai preocupado porque ele não sabe o que vai acontecer lá na escola. Se ele não conseguiu fazer certo, é aquela sensação, porque não tive a ajuda que eu precisava aqui, e agora como é que eu vou fazer para me virar lá? E vira uma situação assim que não faz sentido, sabe, gente? Então, as escolas precisam rever isso, as escolas precisam rever essa quantidade de coisas. Ao mesmo tempo, as famílias também precisam rever quais as expectativas que elas têm sobre a escola. Tem muitas famílias também que falam, já ouvi muito, Aline, ó, escola inovadora para mim não dá certo não, eu quero vê-la a manhã inteira fazendo para casa, tá? Então, a gente também precisa ver o quanto nós estamos cobrando dessas escolas, quais as expectativas que a gente tem, quantas pessoas chegam para conhecer a escola de educação infantil e perguntam sobre a colocação da escola no Enem. Para uma criança que não fará Enem. Eu estou preocupado com o resultado, eu estou esquecendo do processo. Eu quero formar um indivíduo forte, saudável emocionalmente, para ele escolher ser o que ele quiser, para ele ser o que ele veio ser nesse mundo. Pessoas esclarecidas, instruídas, ainda estão desejando que os filhos sigam as suas profissões. Não, aí eu montei um consultório todo e vai morrer? Uma delas vai assumir meu consultório, ué. Claro que não. Você perguntou se ela quer? Você já parou para pensar se é isso que faz sentido para ela? E aí a gente já começa a matar o talento deles, a colocá-los em caixinhas, a colocá-los num lugar que não é o deles e afastando eles de ser quem eles vieram para ser. Então, é o momento de todo mundo parar, porque nós já entendemos que do jeito que aí está, não dá mais. A gente precisa parar e pensar quais as expectativas que a gente tem. A gente não tem um número tão elevado de suicídio no momento à toa. Outro dia eu vi uma psiquiatra dizendo, uma psiquiatra conhecida, que eu gosto muito do trabalho dela, e ela, a doutora Ana Beatriz, ela estava falando o seguinte, estão saindo da pandemia do Covid, entrando na pandemia do suicídio. Suicídio em crianças, em jovens, adolescentes, pré-adolescentes. Por quê? Por causa dessa pressão, dessa quantidade de exigências, desse mundo que está aí cada vez mais visual, exigindo deles muito do que eles não podem dar, exigindo coisas sem sentido que eles não conseguem nem entender por quê. Eu falo que esses meninos, eles vieram para falar com a gente, ó, sabe essa caixinha que te colocaram e você ficou lá dentro? Eu não vou caber aí. Deixa eu ser quem eu vim para ser. E então esses meninos que a gente taxa às vezes de pergunta demais, não quer saber tudo, curioso, desobediente, de repente ele só está te dando a oportunidade, deixa ele ser quem ele veio para ser. Ele está ali te mostrando que tem outro jeito, que tem outro caminho, e que a gente muitas vezes não enxerga. Então, está na hora da gente repensar isso tudo, alinhar essas expectativas, escola e família.
O que nós estamos querendo para esses meninos? Por que com tão pouco tempo eu estou preocupada com o resultado num concurso que eu nem sei se vai existir? A gente sabe que tem um número, cerca de 80% das profissões que as nossas crianças terão, elas nem existem. Eu estou preocupada com o Enem que ele vai fazer para quê? Se a profissão não existe? Não faz sentido, gente. O Fórum Econômico Mundial já falou para a gente há muito tempo, e nem tinha pandemia ainda. Habilidades necessárias ao profissional do século em 2025, no ano de 2025. Criatividade, pensamento crítico, gestão do tempo, produtividade, língua estrangeira, educação financeira. Isso já está posto há muito tempo e nem tinha pandemia ainda. E a gente ainda continua repetindo as mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas. Aí quando você pergunta, Kaline, por que as escolas não fazem? A gente precisa parar e pensar. Será também que a escola está atendendo aquilo que muita gente está querendo? Né? Muita gente, vou fazer uma escola aqui inovadora, mas o pessoal está querendo outra coisa, e aí? Como é que eu vou fazer? Precisa de coragem, precisa de muita coragem, mas precisa que todo mundo repense os valores, repense que tipo de indivíduo que eu quero deixar para esse mundo, né? Porque não é mais, eu quero um mundo melhor, eu quero que alguém faça, não, eu vou fazer um mundo melhor, e a melhor maneira de fazer isso é deixando alguém bacana para esse mundo, né? É isso, sabe? Eu acho que precisa muito aí de todo mundo parar para pensar que nós temos que fazer alguma coisa para ser diferente, porque senão nós vamos continuar repetindo os mesmos erros. Agora, esse processo todo de mudança é lento, né, Aline? É demorado. E eu lembro, assim, de quando no começo do ano, a gente estava em Campinas, e eu fui fazer essa pesquisa das escolas ali mais próximas, na região que a gente morava, e é isso mesmo, é uma loucura, é muita coisa. E todas as escolas é praticamente o mesmo pacote. O que muda, assim, é o método, o sistema, né, de apostila, um usa X, outro usa Y, mas é inglês todo dia. Não estou dizendo que isso não é bom, não, tá? Estou questionando esse volume todo e que atende a essa expectativa da família também, dos pais, né? Eu estou pagando, eu quero que meu filho tenha acesso a 500 mil coisas, porque nessa cabeça, nesse formato que a gente está falando aqui, é isso que parece que vai construir, né, esse ser humano desenvolvido que a gente quer, enfim. Mas é um pacote muito grande. Então, assim, mas a minha questão é, enquanto essa mudança toda não acontece, o que a gente pode fazer para lidar com essas demandas porque assim nem sempre a gente encontra o acesso a escolas inovadoras, né, que não sejam escolas tradicionais, enfim, é muito pequeno. Sim. Eu falei para a Kaline, tem uma escola aqui bem pertinho da minha casa, né, uma escola com a pedagogia Waldorf, mas assim, não tem vaga, tem lista de espera, é uma loucura. Ela falou, olha, você toca a lista, o nome dele para o ano que vem, eu nem sei se você vai conseguir. Eu fiquei assim, gente, então assim, nem sempre o acesso é real. E aí Sim. A gente tem que, o que tem, a gente vai escolher, né, diante do contexto. Sim. Eu vou escolher essa, é a que tem, é a possível. E Sim. aí, o que a gente faz para lidar com essas mudanças que ainda vão acontecer, né? Então, assim, até escrevi, né? Como lidar com a tarefa de casa, porque assim, eu também não sou a favor, é estressante mesmo, é muito cansativo, tudo isso que vocês já falaram, mas enquanto essas mudanças ainda não acontecem, como que a gente pode lidar, né? Então, assim, por exemplo, eu gostaria que você ajudasse a gente, porque eu acho que, assim como eu, muitas outras mães têm que lidar com o para casa. Eu tô aqui já pensando, quando eu for colocar ano que vem tomar na escola. Primeira pergunta, vocês dão para casa? Deixa eu ver já tem gente que me pergunta, tá, Kaline? Mas assim... saber o que lá gente tem para casa. Que a gente tem que lidar com isso ainda, né? Como que a gente, enquanto pais, pode se organizar, pode se preparar? Você já falou várias coisas, mas acho que a gente pode condensar algumas
orientações para aquelas pessoas que nos escutam, né? O que a gente pode fazer para que esse momento não seja esse momento tão estressante, tão cansativo? Sim. Ai, só de lembrar, né, o Eu meu tenho suspiro. uma solução, Daisy, é não fazer. Pois é, né? E aí? É tentador, né? Ô, gente, e é isso também, sabe? Às vezes as pessoas me mandam muita mensagem lá no meu direct perguntando, Aline, qual proposta pedagógica que é a melhor? Onde é que eu coloco meu filho? Eu moro numa cidadezinha de poucos habitantes, eu só tenho, na minha escola, na minha cidade só tem 2 opções de escola, o que eu vou fazer? Né? E aí eu costumo dizer o seguinte, a gente precisa sempre lembrar que toda proposta pedagógica ela é posta em prática por pessoas. Então, mais do que a proposta pedagógica, são as pessoas que colocam essas propostas em prática. Eu já vi professores fazerem trabalhos incríveis em situações extremamente vulneráveis, em escolas extremamente tradicionais, e também já vi professores fazerem trabalhos lamentáveis dentro de escolas com linhas ditas inovadoras, modernas, respeitosas. Já vi de tudo isso. Então, qual que é o principal ponto? É o coração disposto daquele que faz acontecer. Alice Miller fala que a transformação não vem dos bancos das universidades, mas do coração disposto a fazer a diferença. Então, esse é o principal ponto que traz um alento para o nosso coração. Quando a gente fica, às vezes, preocupado, ai, meu Deus, não tem muita opção. Vai lá, vai ver quem é que faz esse trabalho acontecer. O meu trabalho, que é muito com os professores, é muito nesse viés. Faça o melhor que você puder dentro da realidade que você tem. Porque dentro da sua sala de aula, você pode mudar o mundo desse estudante. Um abraço que você der nele todos os dias pode fazer toda a diferença na vida dessa criança, né? Então, primeiro ponto é esse para acalmar o nosso coração, né? E aí, é o que você trouxe, né, Deise? Muitas vezes a gente está aqui falando do ideal, mas o real ainda não é esse, hein, Aline? Ele ainda tem para casa, como é que eu vou fazer? O que eu costumo dizer é o seguinte: quando existem opções, né? Às vezes tem o pai e a mãe, às vezes tem a avó e o avô, a avó e a mãe, às vezes não tem opção. A mãe é só ela mesma, que é ela que tem que fazer, não tem jeito. Mas se tem, a gente precisa pensar dentro daquele núcleo, quem é que consegue ter uma tranquilidade maior para fazer, acompanhar isso para casa. É o pai, é a mãe, é a avó, e a gente precisa ter honestidade, gente. Às vezes a gente encontra umas mães, mulheres maravilhas, que querem ser, mas ninguém é, tá? Nós somos pessoas humanas, honestas, nossos filhos não precisam de mães perfeitas, eles só precisam de mães honestas, emocionalmente, e que dizem, eu não consigo. Eu não dou conta de acompanhar isso para casa, porque se eu acompanhar, eu não vou ser o melhor que eu posso para ele. Então, às vezes, a minha irmã mesmo é assim, que eu contei para vocês. Ela já identificou com meu cunhado. Ele é que vai acompanhar o para casa, porque ela sabe que ali tem um ponto que é difícil para ela, né? Então, se existe essa possibilidade, tenta revezar com a pessoa da família que tem mais condições de fazer isso. Outra coisa, tenta olhar dentro da rotina de vocês um horário que seja mais favorável para todos, né? Então, às vezes é aquilo, já tive mães que falavam, Aline, eu tenho que acompanhar e eu só posso à noite. Só que à noite, às vezes, a criança está cansada, a criança não vai render, ela vai ficar irritada, a mãe, por consequência, também. E aí a gente já tem o desencadear de várias outras coisas. É uma noite que vai ser intranquila, é todo mundo que vai ficar cansado. Será que não dá para fazer um pouco no dia seguinte? Será que não dá para dividir um pouco hoje à noite e um pouco amanhã? Aquela mãe, às vezes, que quer acompanhar ou precisa, talvez de manhã ele está com uma pessoa que não pode acompanhar o para casa por algum motivo. Faz com a mãe, com o adulto, com o pai, à noite, as partes que exigem maior tempo de raciocínio ou maior explicação daquele adulto, deixa para a parte da manhã, que não vai ter ninguém para acompanhar, aquilo que talvez ele já consegue fazer sem tanta tutoria, né? Sem que alguém esteja tão próximo.
Então, a gente vai encontrando essas estratégias, né, gente? E se for uma situação, e por exemplo, uma criança que está na escola de 9 da manhã às 5 da tarde, eu não sei como é que alguém ainda dá um para casa para uma criança né, nessa situação. Não vai fazer. Que horas que ela vai fazer, né? Então, a gente precisa ter essa sabedoria, e se porventura acontecer, conversa com a escola. Olha, eu posso entregar o para casa desse dia, na segunda-feira, porque a gente não tem tempo para fazer nesse dia, eu posso fazer com calma no final de semana? Pergunta. Conversa lá na escola, procura saber. Olha, esse para casa que vocês deram, ele gerou essa e essa questão aqui, nós tivemos essa dificuldade. Vocês têm alguma orientação sobre como ele poderia ser feito com mais qualidade, né? E aquilo começou a vir volume demais, começou a vir atividade sem sentido, manda para a escola. Olha, eu queria entender o porquê, eu acho que foi muito, a gente não está conseguindo fazer com qualidade, sinaliza para eles. Se várias famílias começarem a sinalizar, e sinalizar, gente, com embasamento, olha, não está dando por isso, isso e isso, a escola vai precisar olhar para essa situação. Agora, se uma corajosa só vai lá e fala, as outras só reclamam no grupo do WhatsApp, aí não tem jeito, né? Então, a gente precisa entender, ó, tá demais, tá inviável, aqui em casa não está sendo produtivo, escola, tô com essa dificuldade, me ajuda nisso aqui? Vocês têm alguma estratégia? Quando vocês pensaram nessa atividade, vocês pensaram numa maneira específica, porque do jeito que eu tentei fazer não funcionou? Sabe? É tentar ver dentro da sua rotina, do seu dia a dia, da sua realidade, o que cabe. Mas nunca abra mão da sua responsabilidade de sinalizar para a escola quando algo não vai bem. Porque é só assim que a gente dá para a escola condições de repensar. E, gente, falo com lugar de causa. Quantas vezes eu já repensei muitas coisas porque a família trouxe para mim. Família trouxe, outra família trouxe, opa, mais uma trouxe. Deixa eu pensar nisso aqui. Deixa eu olhar para essa situação. Olha, gente, aqui eu não consigo abrir mão por isso, por isso, por isso, mas isso que vocês me trouxeram, eu acho que a gente consegue repensar sim. Então, não pensa que, tipo assim, não adianta nada, a escola não está aberta a isso. Deixa ter um movimento grande de pessoas levando questões coerentes para essa escola, para você ver se ela não vai repensar. Ela vai ter que repensar alguma coisa, ué. Tá todo mundo sinalizando que existe um ponto que precisa ser revisto, né? É não ter medo, né, Aline? Porque, às vezes, diante da escola, que é uma estrutura, de certa forma, burocrática, por mais inovadora que seja, né? Você vê ali muitas pessoas profissionais, excelentes profissionais, defendendo, né, a educação. Eu estou falando isso porque eu me senti assim, a primeira vez que eu fiz essa reclamação, eu falei, de certa forma, a gente precisa ter coragem, né, para questionar. Então, às vezes, eu fico assim, meu Deus, mas é coordenadora, é a diretora, né? E aí vem muito essa imagem também da minha infância. A diretora parecia ser aquela pessoa, né? Eu lembro, assim, de diretoras bem, mulheres muito altas, fortes, bravas, né? Para você conversar, para você chegar, né? Assim, eu me sentia tão pequenininha, né? E precisava de muita coragem para conversar com a diretora. Então, de certa forma, às vezes me vem essa imagem no momento que eu preciso questionar a escola, sabe? E aí, eu estou falando de mim, eu estou falando de você que tá ouvindo a gente, você não se... vai vir talvez essas memórias, mas você não desconsiderar aquilo que você está sentindo e vendo, porque juntos, né, como você está falando, juntos é que nós vamos promover a mudança, a diferença. Isso. A escola não pode ser um lugar de medo, gente. E eu não falo só do adulto em relação à criança, não. Eu falo de um adulto em relação a outro, né? A gente precisa entender, a gente quer quebrar padrões, a gente quer criar um ambiente de respeito, comecem pelos adultos. Eu vou conversar com a escola, eu vou como alguém digno de respeito. Conversar com outro alguém digno de respeito. Eu, enquanto diretora, eu vou receber essa mãe que é alguém que merece muito respeito. E pronto. Não é que eu vou ficar lá abrindo e fazendo tudo que um pede, outro pede, outro pede. Não.
eu vou escutar, eu vou escutar com ouvidos de ouvir, né? E vou entender aquela situação. A escola é um organismo vivo. Eu não posso desconsiderar que aquele lugar é constituído por pessoas, e pessoas que vêm para cá com o universo inteiro dentro de si. Se a gente não olhar para isso, nós vamos continuar fazendo escola sem sentido. A escola precisa ser viva. Eu tinha uma prática o ano passado, a minha experiência aqui com as pessoas me fez rever a minha prática, né? Então, acho que a gente precisa, sim, olhar para essa questão e começar pelos adultos, uns com os outros, né? Aline, muitas vezes, como a Deise colocou, a gente tem uma dificuldade, né, por causa da nossa própria história com a escola, porque o significado da escola para mim e a representatividade que a escola teve na minha vida foi uma, para você foi outra, para o meu esposo foi outra. Eu comentei com meu esposo, né, que foi uma experiência traumática, eu relatava a ele as experiências que eu tive, até nos momentos de alegria, de prazer, de festa da escola, que tinha desfiles, a gente desfilava pela cidade, né, nas datas comemorativas, até nesses momentos, por muitas vezes práticas punitivas, né, violentas, acabava se tornando traumático, né? Sim. Os momentos que deveriam ser divertidos, né, se tornavam traumáticos. Isso é tão forte dentro de mim, Aline, que a minha última sessão de terapia, eu falei especificamente da experiência que eu tive na escola. E eu chorava, e eu falava da relação eu tinha 7 anos e lembrava, né, do rosto da professora falando para mim, rotulando, e enfim, e como isso atrapalha hoje na minha vida, né? Que às vezes você acha assim, não tem nada a ver, isso aí é mimimi, né? Geração Nutella, esse povo que é muito sensível. Não, gente. O que acontece, muitas crianças passam mais tempo dentro das escolas do que dentro das suas casas, com suas famílias. Então, a escola é a família da criança também. E aí, hoje, eu vejo nos meus comportamentos, né? Eu tenho uma necessidade de buscar conhecimento e de mostrar para o outro esse conhecimento, né? De ter, e esse desejo de títulos acadêmicos para mostrar, olha, eu sei, né? E aí ela me questionou, mas de onde vem isso? Uma necessidade tão intensa de provar que você sabe, né? Ou de mostrar que você tem um título acadêmico. E aí eu fui remetendo à minha infância, à minha história. Então, gente, tem impactos profundos, né? A experiência que a criança vive na escola tem impactos profundos no desenvolvimento, na vida dela durante toda a sua vida. E esses impactos podem ser negativos ou positivos, porque comentando com meu esposo das minhas experiências, ele só falava que a escola era maravilhosa e que ele se divertia com os amigos e tinha dentro da escola tinha um bosque. E olha para você ver que engraçado, os momentos que os momentos mais assim, os registros, né, mais fortes que ele tem são dos momentos de prazer e de interação social. Era um momento, ele conta que ele estudava num colégio católico, né, tradicional aqui de Belo Horizonte, e as freiras que ensinavam, as freiras levavam para um bosque, né, onde todas as crianças interagiam. Então, gente, o que move o motor do aprendizado, é o prazer. O motor do aprendizado é o amor, é a ocitocina, né? Qual que é o revestimento, a capa, né, dos nossos neurônios, a capa de mielina? Ela é encapada pela ocitocina, que é o hormônio do prazer, o hormônio da alegria, do amor, da felicidade, né? Então, a gente vê que o cortisol, o estresse, né, que é o hormônio do estresse, o cortisol, ele inibe o aprendizado. Enquanto que o amor, ele favorece, ele motiva o aprendizado. E aí eu lembrei de um vídeo que você tem lá no Instagram, que eu adorei, que é o efeito Rosenthal,
Fala um pouquinho mais sobre esse efeito, eu achei tão interessante. Ah, é verdade. Eu também gosto muito desse vídeo, dessa história, né? Na verdade, foi uma pesquisa, um experimento feito com alguns estudantes, e aí, nesse experimento, os especialistas, os cientistas falavam para os professores, olha, esses aqui são alunos com dificuldades de aprendizagem, eles têm aí algumas questões, né? Agora, esse outro grupo aqui são crianças excelentes, boas, aprendem com facilidade, tá? Então, vocês podem fazer aí o trabalho com eles. E assim eles fizeram, né? E é claro que aquelas crianças que eram que os cientistas falaram, olha, que esses aqui são as crianças com melhor desempenho, que aprendem com mais facilidade, elas tiveram um resultado extremamente superior às outras crianças que não, a outro grupo, que, segundo eles, não tinha facilidade, que tinham questões, que tinham dificuldades. Só que era mentira. Os dois grupos tinham as mesmas condições, tinham os mesmos resultados, os mesmos desempenhos. Mas aquele adulto, aquele professor acreditou que existia um grupo que tinha muito mais potencial. E, claro, ele se empenhou muito mais em fazer aquele trabalho, porque ele sabia que dali teriam excelentes resultados, né? Então, isso mostra o quanto a nossa prática, o nosso olhar, a nossa entrega faz diferença no aprendizado e na vida dessas crianças, sem dúvida alguma, né? Então, é isso que você falou, Kaline, muito bem falado, sabe? O hormônio do amor é aquele que vai reduzir os níveis de cortisol no organismo de alguém. E eu falei a questão do abraço, eu sempre conto essa história de uma coordenadora que eu conheci numa das escolas que eu fui, que perdeu a mãe aos 9 anos de idade. E ela tinha uma professora que era considerada muito rígida, sabe? Muito séria. E aí ela aconteceu essa situação, ela perdeu a mãe e ficou um tempo fora da escola. Quando ela voltou, ela não entendeu o porquê. Aquela professora passou a dar um abraço nela todos os dias. E aí ela falou, gente, eu estranhei porque ela era tão séria, de repente ela me abraçou, ela não falava nada. Aliás, não tem o que dizer para uma criança de 9 anos que perde a mãe. Ela só dava um abraço quando ela chegava. E aí, aquele abraço que ela recebia todos os dias passou a ser o maior motivo para que ela fosse até a escola, porque ela sabia que aquele abraço daquela professora ela ainda receberia todos os dias, já que o da mãe não existia mais. Então, você pensa que uma ação, uma atitude simples, que não custa nada, nada para um adulto, pode sim fazer toda a diferença na vida de alguém. Então, a nossa conduta, a nossa postura, o nosso olhar enquanto educadores pode sim salvar o mundo inteiro. E eu já começo a conversa assim, sabe, gente? Professores, eu estou aqui para dizer que nós podemos mudar o mundo, tá? Aí, quando começam, uns olham e falam, ih, tá achando isso ainda, coitado. Aí eu falo, eu já sei que vocês estão achando que não, mas ao longo da nossa conversa eu vou dizer por quê. E essa é uma das histórias reais que eu conto para dizer, sim, eu não estou falando de nada extraordinário, não, eu estou falando dos simples gestos capazes de mudar o mundo de alguém. É disso que eu estou falando. E é isso que a gente pode fazer, eu posso, não custa nada, não, né? Dar um abraço, olhar nos olhos de uma criança, enxergar o potencial que ela tem. Eu costumo dizer isso para os professores. Paulo Freire falava isso, né? No Pedagogia da Autonomia, 97. Eu preciso mostrar para uma criança que aquilo que eu, enquanto professor, ensino para ela é capaz de transformar uma sociedade. Esse é um dos pontos de falha que nós temos. A gente transmite conteúdo sem dizer para eles por que esse conteúdo serve. E por que a gente faz isso? Porque muitas vezes a gente também não sabe, né? Então, a gente precisa mostrar para eles, olha, sabe isso aqui que eu estou te ensinando? Você vai poder usar nisso aqui, ó. Sabe esse cara que descobriu isso? Ele só descobriu porque ele sabia o que era isso aqui que nós estamos conversando hoje, né? Então, a partir do momento que eu mostro para eles o que ele pode fazer com aquele simples conteúdo que eu estou levando,
aquilo ganha sentido, aquilo traz significado à experiência acadêmica dele, né? E ele passa a ter desejo. Ah, agora eu estou entendendo, por que eu estou aprendendo isso aqui, né? Então, é isso, né? É sobre isso. Nós vamos finalizar esse episódio de hoje, esse episódio super especial, com essa frase: nós podemos mudar o mundo. Laura Gutman, ela diz assim, olha, nós podemos transformar o mundo se mudarmos individualmente, sobretudo, se recuperarmos a nossa capacidade de amar. Aline, eu queria te agradecer, muito obrigada, viu, por ter aceitado o nosso convite e disponibilizado o seu tempo, né, que é tão precioso aí junto à sua família, e estar aqui com a gente, compartilhando conhecimento, experiências, a sua alegria, né, o teu coração para a gente, que você abriu o seu coração aqui com a gente, muito obrigada. Eu queria deixar você à vontade, né, para falar dos seus contatos, do seu perfil. E convidar o pessoal para seguir, gente. Peraí, segue essa mulher, meu Deus! Agora segue essa mulher, você que é professora, que é mãe, segue essa mulher. Se inspire, né? Seja encorajada pela vida dela. Sabe o que, Aline? Ouvindo você falar assim, meu Deus, isso aqui é conversa, ó, conversa com alma, é conversa com vida. É isso mesmo que transforma a gente, transforma o que a gente faz, transforma o nosso dia a dia, sabe? Eu fiquei emocionada e falo assim, gente, olha a diferença de conversar com alguém que sabe o porquê que está fazendo o que está fazendo. É lindo Olha a isso. diferença, a gente sente a diferença, a gente está longe, mas a gente sente a diferença de alguém que ama o que faz, sabe? Que é autêntica. Então, assim, meu Deus, eu queria te dar um abraço agora. Eu queria ser sua amiga, Aline. Ai, gente, bora ser amiga! Mas assim, que você que está escutando a gente seja encorajada, né, por essa conversa tão linda. E eu falei assim, meu Deus, olha só o que um abraço pode fazer na vida do outro. E às vezes a gente está se preocupando com coisas tão mais complexas, sem nem saber por que a gente está se preocupando, né? É o essencial, né, Aline? O essencial. É isso aí, é isso aí. Ô, gente, eu falo que é isso, né? Quando a gente pode tocar o coração de uma... Hoje eu falei com uma criança, sabe? Falei com ela, olha, o dia que a gente vencer essa questão que ainda precisa ser vencida, são questões de relacionamento, sabe? Eu acho que eu já posso falar com o Papai do Céu, que se chegar a minha hora, ele pode me chamar, porque já fez sentido. Eu falo muito isso com ele, sabe? Porque é isso que eu penso, sabe, gente? Eu falo que conteúdo curricular, ele hoje faz o quê? Ele liga a Alexa e pergunta para ela, Alexa, quanto é 2 vezes 2? Vocês já viram um videozinho do menininho japonês fazendo? Alexa, tá fazendo para casa. Aí ele pergunta para Alexa, Alexa, quanto é 2 vezes 2? Alexa, 3 vezes 5. Os conteúdos estão no Google. A Alexa conta para nós, a gente não precisa nem digitar mais. Mas o conhecimento, as habilidades e as competências necessárias para que a gente possa desenvolver e se desenvolver nesse mundo e dar sentido a ele, essas sim são as mais necessárias. Essas sim são apreendidas ao longo do processo, que passa pelas relações. E não adianta eu dizer para os meus alunos, respeita o seu amigo, não coloque apelido, não fala assim com ele. Se eu viro para a moça que limpa a escola e falo com rispidez, se eu chego para as pessoas e não olho para elas, não olho nos olhos, não digo por favor, se eu não tenho tolerância com o meu aluno diante das falhas dele, eu ainda, enquanto educadora, estou classificando uma criança que erra, dando para ela uma condenação, ou eu ajudo ela a ver o erro como uma oportunidade de aprendizado, né? Então,
precisa começar em nós, não tem jeito. Tudo que a gente diz, tudo que a gente fala, precisa começar em nós. Não adianta eu dizer que eu preciso respeitar o outro se eu não olho nos olhos da minha colega que trabalha comigo e está ali vivenciando os mesmos desafios que eu. Então, eu quero deixar essa palavra para vocês, né? A gente precisa encontrar qual que é o sentido da nossa existência, sabe? E fazer com que ele aconteça, para que a gente torne essa existência, seja ela quanto tempo durar, breve ou não, algo que realmente faça sentido, né? Então, o meu convite para as pessoas é esse, que a gente possa, sim, buscar o nosso lugar aqui nesse mundo, e seja lá o que for, que a gente possa fazer da melhor forma possível e dar o nosso melhor, seja varrendo um chão, seja gestando uma escola, seja fazendo partos, seja fazendo unhas, que a gente possa colocar amor e fazer da melhor maneira que a gente puder, né? E quero agradecer vocês, viu? Pelo carinho, pela acolhida. Quem quiser, me sigam lá nas redes sociais, lá no Instagram, Aline Franca Pedagoga. Tô lá, hoje menos frequente do que eu gostaria, porque sou gestora de uma escola, então isso me toma muito tempo, mas um tempo muito bem investido, muito bem vivido, que é ali vivenciando os desafios da educação ali no chão da escola, que para mim é muito importante, e é ali que a gente aprende muito, muito, muito. Muito obrigada, meninas, de verdade, viu? De coração. Um beijo enorme para vocês. Que Deus abençoe vocês. Um beijo grande, Aline. Um beijo grande, Deise. Seja muito bem-vinda. Deise retornando aí depois de 6 meses, né? Cuidando de Ana. E ela chegou e trouxe Ana para participar também. Beijo no coração de todos vocês. Beijo. Tchau.